Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Marcelo Xício e você está no canal Agora Você Aprende a Investir, Agora Vai. Hoje vamos mergulhar nos indicadores de endividamento, ferramentas cruciais para avaliar a saúde financeira de uma empresa. Vamos explorar os indicadores: dívida líquida sobre patrimônio líquido, a dívida líquida sobre EBIT, o patrimônio líquido sobre ativos, a dívida líquida total sobre ativos, a liquidez corrente, seca e geral. Se não sabe o que são esses indicadores, fique até o final e entenda como eles podem te ajudar a não entrar em furadas. É novo aqui no canal? Veja a lista Analisar é Fundamental e entenda os indicadores fundamentalistas e como eles te ajudam na hora de decidir em qual empresa investir. Também não se esqueça de se inscrever no canal, deixar um like e fazer um comentário dizendo se já conhece os indicadores e se está gostando dessa série. Vamos lá então? Bom, a planilha é essa aqui que vocês já estão acostumados a ver. Hoje aqui a gente vai ver esta parte aqui dos indicadores de endividamento, que em tese aqui são os últimos indicadores, mas já me pediram outros indicadores, então eu vou fazer mais vídeos completando aqui um pouquinho. Aliás, se você tiver alguns indicadores que você queira calcular ou pelo menos entender, deixa aí nos comentários que eu faço um vídeo, incluo esse indicador e a gente discute um pouquinho sobre isso, tá bom? Então, hoje a gente vai falar indicadores de endividamento. Tá, o que são indicadores de endividamento? Bom, eles são métricas financeiras que ajudam a avaliar o nível de dívida de uma empresa em relação ao seu patrimônio líquido, lucro operacional, ativos e outras variáveis financeiras. Esses indicadores, eles fornecem informações sobre a saúde financeira de uma empresa, sua capacidade de pagar dívidas e sua solidez em face de desafios financeiros. Daí você já entende que são indicadores muito importantes na hora de analisar uma empresa. Eu enumerei aqui uma série de razões. Tem mais, mas aqui, é claro que a gente não vai conseguir falar sobre tudo. A primeira coisa, avaliação da saúde financeira. Eles ajudam a determinar se a empresa está sobrecarregada por dívidas. E o que indica isso? Uma alta carga de dívidas pode ser prejudicial e indicar riscos financeiros. Outro ponto, medição da capacidade de pagamento. Esses indicadores mostram a capacidade da empresa de cumprir suas obrigações financeiras, como pagamentos de juros, amortização de dívidas e contas a pagar. Decisões de investimento, outra razão importante. Investidores e credores, presta atenção. Investidores, somos nós. Credores, quem empresta dinheiro para a empresa do ponto de vista comercial, tá? A galera que aparece no passivo do balanço patrimonial. Esses são os credores. Nós somos os investidores e nós aparecemos no patrimônio líquido. Lembra bem disso. Beleza. Então, nós e os credores, nós usamos esses indicadores para tomar decisões informadas sobre investir em uma empresa ou conceder empréstimos. Indicadores mais altos podem ser vistos como mais arriscados. Planejamento financeiro, uma outra razão muito legal, só que isso aí é do ponto de vista empresarial, interno. Essas métricas de endividamento, elas são fundamentais para o planejamento financeiro de uma empresa. Ela ajuda na determinação de estratégias de captação de recursos e gestão de dívidas. É tudo que a gente quer, nós investidores. A gente quer um planejamento financeiro muito bem feito da empresa. E, por fim, eu coloquei aqui análise comparativa, mas tem mais coisa. Então, por quê? Ao comparar indicadores de endividamento de várias empresas do mesmo setor, vamos frisar aqui, do mesmo setor, todos os indicadores fundamentalistas que a gente falou até agora, a gente sempre lembra que a gente deve sempre analisar empresas do mesmo setor com esses indicadores, tá? Você nunca vai comparar Petrobras com Carrefour, não faz sentido. E os indicadores, eles vão te mostrar coisas que não tem nada a ver. Então, ao comparar indicadores de endividamento de várias empresas do mesmo setor, os investidores podem identificar empresas que estão mais bem posicionadas em termos financeiros. Em resumo, indicadores de endividamento desempenham um papel crucial na avaliação da saúde financeira
de uma empresa e na tomada de decisões de investimento. Fornecem informações valiosas para investidores, gestores e analistas financeiros e ajuda a determinar os riscos e oportunidades associados a uma empresa. Beleza, então agora a gente já tem uma ideia de que são os indicadores de endividamento e a gente tem uma ideia onde eles se localizam, para que eles servem. Essa passada que a gente deu aqui já dá uma visão geral da importância e dos vários pontos da estrutura da empresa aonde esses indicadores apontam, tá? Então vamos ver aqui agora a dívida líquida sobre o patrimônio líquido. Primeira coisa, como é que calcula, né? Então aqui na nossa planilhinha, tranquilo demais, você vai pegar aqui igual, a dívida líquida está aqui, que a gente já separou, né? Dividido pelo patrimônio líquido. Muito tranquilo, né? Pronto. 0,59. Beleza, né? E eu interpreto isso como? Bom, a gente está fazendo uma relação entre a dívida líquida e patrimônio líquido. Esse é um indicador chave de endividamento que fornece informações importantes sobre a saúde financeira de uma empresa e sua capacidade de pagar dívidas. Vamos explicar aqui um pouco mais, mas para isso eu vou dar uma repassada aqui. Você já viu o que é dívida líquida e patrimônio líquido, mas só para a gente dar uma passadinha aqui, que eu sei que tem muita gente que ainda não viu ou que já esqueceu. A dívida líquida representa a diferença entre dívida total de uma empresa e seus ativos disponíveis em dinheiro ou equivalência de caixa. O que significa isso? Liquidez, né? Liquidez, para quem não sabe, é a capacidade que você tem de usar aquele recurso. Por exemplo, um caixa, você vai lá, pega o dinheiro e gasta. Um apartamento, você tem que vender esse apartamento para poder utilizar o dinheiro, tá? Então, é isso que nós estamos falando de liquidez. E como é que é calculada a dívida líquida? É calculada subtraindo a quantia total da dívida da quantia dos ativos disponíveis. E o patrimônio líquido? Você também já sabe o que é isso. Patrimônio líquido representa o valor contábil dos ativos da empresa após a dedução de todos os passivos. Ele é o valor, teoricamente, que seria deixado pelos acionistas em caso de liquidação da empresa. Vou até lembrar vocês aqui, ó, porque nós vamos falar isso várias vezes aqui, ó. Essa parte aqui. Aqui nós temos o balanço patrimonial, né? Aqui é a parte do ativo, aqui é a parte do passivo. A parte do patrimônio líquido é essa verde aqui. Então, ela compõe essa parte aqui do passivo. Se você falar passivo total, esse valor aqui está incluído o patrimônio líquido e bate com o ativo total. Então, lembra bem disso, patrimônio líquido está no lado do passivo, tá? Beleza, você já sabendo disso, daqui a pouco a gente vai precisar dessa informação que você vai lembrar. Beleza. E como é que a gente interpreta esse indicador? É simples também. Quando o valor da dívida líquida sobre o PL, sobre o patrimônio líquido, é menor que 1, ele indica que a empresa possui mais patrimônio líquido do que dívida líquida. Isso, geralmente, a gente interpreta como uma situação financeira sólida, porque a empresa tem recursos, né? É bom. E quando a dívida líquida é maior que 1, aí é o contrário, né? Indica que a empresa possui mais dívida líquida do que patrimônio líquido. Isso pode ser visto como um sinal de maior alavancagem financeira e risco, porque a empresa deve mais do que possui em seu patrimônio líquido. Beleza. E a interpretação prática disso? Bom, é importante que a gente considerar que esse indicador ele deve ser visto em conjunto com outros indicadores, sempre. Veja bem que a gente está vendo aqui uma parte da estrutura que você está relacionando a dívida líquida com o patrimônio líquido. Os outros indicadores vão abordar outros pontos. E, na verdade, uma empresa ela tem que estar saudável em todos os pontos. Beleza? E aí, você já utiliza esse tipo de indicadores? Deixe aí nos comentários. Compartilhe a sua experiência aí com a gente. É sempre muito bom ter esse feedback de vocês. O outro indicador aqui, a dívida líquida sobre o EBIT. Tranquilo também, né? Como é que a gente calcula isso? Vamos calcular aqui, depois a gente interpreta. A dívida líquida, a gente já sabe que está aqui, dividido pelo EBIT. Moleza, né? Lembra que o EBIT é o quê? A proxy do lucro operacional. Pronto. Então, essa relação da dívida líquida sobre o EBIT também é uma métrica importante,
porque ela fornece informação sobre a capacidade da empresa de pagar a dívida com base em sua geração de lucro operacional. Vamos ver como é que é isso. Bom, a dívida líquida você já sabe, a gente acabou de ver, não vou falar de novo, né? O EBIT. O EBIT, ou lucro operacional, né? Fica até mais fácil a gente ver, é uma medida de lucro gerado pela empresa antes de deduzir os encargos de juros e impostos. Ele reflete a capacidade da empresa de gerar lucro com suas operações principais. Como é que a gente interpreta isso? Quanto mais baixa for a relação, menor é o risco de inadimplência da empresa, dado que ela tem mais lucro operacional disponível para cobrir seus encargos de dívida. Uma relação alta indica que a empresa tem uma carga de dívida substancial em relação ao seu lucro operacional, o que pode ser arriscado, né? Por quê? Porque a empresa pode ter dificuldade em cumprir suas obrigações de dívida. Então, é um outro ponto que a gente tem que olhar. Viram que a gente já olhou sobre a ótica do patrimônio líquido, agora a gente está olhando sobre a ótica do lucro operacional. A gente vai varrendo a estrutura da empresa. A interpretação do valor da relação da dívida sobre o EBIT, ela pode variar de acordo com a indústria, as práticas do setor, tá? Por quê? Porque o que pode ser considerado para um tipo de indústria ou setor não necessariamente é considerado em outro setor. Então, você tem que entender o contexto em que a empresa está situada, tá bom? Eu sei, você deve pensar, pô, mas que dificuldade. Bom, se fosse fácil, todo mundo ficava rico na bolsa do dia para a noite, né? Tem que dar uma raladinha assim. Então, é fundamental analisar outros fatores, vários outros indicadores, como a qualidade dos ativos da empresa, a maturidade das dívidas e as perspectivas do setor, para obter uma imagem completa da capacidade de pagamento da empresa. Resumo da ópera. A relação dívida líquida EBIT, ela é uma métrica que ajuda a avaliar a capacidade da empresa de pagar sua dívida com base em sua geração de lucro operacional. Quanto menor a relação, menor o risco de inadimplência, enquanto uma relação alta pode indicar maior risco. Essa métrica é importante também na hora de analisar uma empresa, tá bom? E se você não se inscreveu, se inscreve no canal, aperta no sininho para ser notificado dos próximos vídeos e compartilha com seus amigos aí, que eu sei que tem muita gente que precisa de um material desse e não sabe que tem. Bom, e o outro indicador aqui? Na verdade, nós vamos falar agora de dois indicadores juntos, porque a análise deles é meio que conjunto. A gente vai falar aqui sobre o patrimônio líquido sobre ativos e a dívida total sobre ativos, que também, calculando aqui, é facinho, né? Vamos ver aqui. Um patrimônio líquido. Cadê? Patrimônio líquido. Está aqui, né? Sobre ativos. Moleza também, né? A gente já separou tudo aqui. Fechou. E passivo sobre ativos. Aqui, lembra que eu falei para vocês se lembrarem lá que o patrimônio líquido está na linha do passivo, mas ele não entra nas contas de obrigação. Olha só, aqui, se você fosse pegar aqui, ó, passivo total sobre ativo total, estaria errado, porque você está incluindo aqui o patrimônio líquido. Então, você pega aqui passivo circulante, que é o quê? Curto prazo, mais passivo não circulante. Cadê? Aqui, passivo não circulante, que é o longo prazo. Agora sim, a gente pegou aqui todas as obrigações de curto e longo prazo. Agora sim, a gente divide pelos ativos aqui, ó, que pode ser aqui também. Beleza? Entenderam? Tá bom. E como é que a gente interpreta isso aí? Bom, primeiro, essas métricas elas são indicadores que oferecem insights valiosos sobre a estrutura do balanço patrimonial de uma empresa. Lembra que a gente está falando da estrutura, já falei isso várias vezes. Por quê? Elas ajudam a entender como os ativos, o patrimônio líquido e as dívidas se relacionam dentro da empresa. Viu que você tem uma visão geral aí? Vamos explorar aqui o PL sobre ativos. O que essa métrica explora? Ela, primeiro, né, ela te dá a proporção do patrimônio líquido da empresa em relação ao total de ativos. O patrimônio líquido representa a parte dos ativos que pertence a quem? Aos acionistas da empresa, você já sabe disso, após a dedução de todos os passivos. Então, ele indica quanto da estrutura financeira da empresa é financiada pelos acionistas em comparação com os ativos totais.
Quanto maior a proporção, maior é a parcela financiada pelos acionistas em relação aos ativos. Então, uma alta proporção do PL sobre ativos sugere uma estrutura de financiamento mais equilibrada, na qual os acionistas têm maior participação nos ativos. Interessante essa visão, né? Então, a interpretação disso é o seguinte: o PL sobre ativo, ele reflete a proporção de ativos financiada pelos acionistas e indica solidez financeira da empresa. Quanto maior a proporção, menor a alavancagem financeira e menor risco de insolvência. E o passivo sobre ativos, que é a dívida total aqui dos ativos, né? Bom, essa métrica, ela expressa a proporção das dívidas da empresa em relação ao total de ativos. As dívidas totais incluem empréstimos, títulos, financiamentos e outras obrigações de dívida. Ela indica quanto da estrutura financeira da empresa é financiada por meio de dívidas em relação aos ativos totais. Lembra, né? Um é o investidor, nós, patrimônio líquido. Agora são os credores da empresa, que estão aqui no lado do passivo, que você já viu, o passivo circulante e o passivo não circulante. Então, esse indicador ele reflete a proporção de ativos financiada por dívidas e indica qual o nível de alavancagem financeira da empresa. Quanto maior a proporção, maior a dependência de dívidas e maior risco financeiro. Como é que a gente usa isso aqui? A gente avalia o equilíbrio entre financiamento por meio de capital próprio e dívidas da empresa. Você percebeu que quando eu olho esses dois indicadores, eu tenho claramente o que é financiado pelos credores e o que é financiado pelos acionistas. Você tem uma visão melhor. Outra coisa legal também é você observar a tendência disso ao longo do tempo. Você pegar ali no status invest, você já sabe como é que vê, você olha o gráfico, isso ao longo do tempo. Se você observa um crescimento ali do passivo sobre ativos, você vai percebendo que a empresa está piorando, ela está ficando alavancada. Já se for o PL sobre ativos, você vai percebendo que a empresa está cada vez mais equilibrada. É muito interessante olhar esses dois indicadores. E aí, está achando útil essa informação? Então, não esquece de curtir. É muito importante você curtir, isso dá engajamento. Comentar também sempre dá engajamento. Bom, e agora a gente vai falar sobre a liquidez corrente, seca e geral. Essas três, geralmente, a gente avalia tudo junto e vocês verão por quê. Bom, aqui o cálculo é muito tranquilo. Primeiro, a gente está falando do que é líquido, né? Das coisas mais líquidas. Você vai pegar aqui o ativo circulante dividido pelo passivo circulante e você tem a liquidez corrente. Então, essa liquidez corrente mede o quê? Ela mede a capacidade da empresa de pagar suas dívidas de curto prazo, os seus ativos também de curto prazo. Né? Que a gente calcula aqui ativos circulantes são ativos de curto prazo, como caixa, contas a receber, estoque. Pelas obrigações de curto prazo, dívidas de curto prazo, contas a pagar e outras obrigações. Valor acima de 1 indica que a empresa tem mais ativos de curto prazo do que dívidas de curto prazo. Isso é bom, né? Sugere uma capacidade razoável de cumprir suas obrigações financeiras no curto prazo. E a liquidez seca? Ela é uma métrica mais restrita. Por quê? Porque ela exclui o valor de estoque dos ativos circulantes. Lembra, né? O ativo circulante são ativos de curto prazo. E aqui tem estoque embutido. Mas só que estoque, eu posso demorar um pouco mais para me desfazer dele, né? Então, quando eu excluo o estoque, isso melhora mais ainda a minha liquidez. Então, como é que a gente calcula isso? A gente vem aqui em ativo circulante menos estoques. E agora a gente divide pelo passivo circulante. Opa! O que eu esqueci aqui? Esqueci de fechar, abrir o parênteses, né? Pronto. Tranquilo, né? Entenderam que essa aqui é mais restrita do que essa aqui. Isso aqui, maior que 1, indica que eu tenho uma capacidade melhor de pagar as minhas dívidas de curto prazo, tá bom? Beleza. E a liquidez geral? Ela é a métrica de liquidez mais ampla. Por quê? Ela vai incluir ativos de curto prazo e longo prazo. Ela avalia a capacidade da empresa cumprir todas as suas obrigações financeiras, incluindo essas dívidas de longo prazo, que a gente não tinha visto até agora, né? Para calcular, o que a gente faz? A gente tem aqui o ativo total, né? Que são todos os ativos de curto e longo prazo, dividido pelo passivo circulante mais o passivo não circulante.
que a gente tem aqui as dívidas de longo e curto prazo. Prontinho, tranquilaço. O valor acima de 1 indica que a empresa possui ativos suficientes para cobrir todas as suas obrigações financeiras, tanto de curto como de longo prazo. E os valores abaixo de 1 indica que a empresa talvez não possa conseguir cumprir todas as suas obrigações financeiras de curto prazo, no caso da liquidez geral. Você viu como é que é importante você dar uma olhada nessas três? Porque, às vezes, você pode estar muito bem ali na liquidez corrente, mas as suas dívidas de longo prazo, elas estão muito complicadas e você até agora não tinha visto isso. Então, por isso que é bom a gente fazer essa avaliação desses 3 indicadores em conjunto, que você consegue perceber claramente aonde é que está sendo alavancado ou não. Bom, resumindo, os indicadores de liquidez representam a capacidade da empresa de cumprir suas obrigações financeiras de curto e longo prazo. Eles indicam se a empresa possui ativos líquidos suficientes para cobrir suas dívidas e contas em tempo hábil. Também fornece informações críticas para nós investidores, para os credores da empresa e analistas financeiros. E aí, vale a pena compartilhar essa informação com seus amigos, né? Então, por favor, compartilhe, que ajuda bastante o canal. Vocês estão vendo que hoje eu estou chato, né? Pedindo muito, porque eu preciso de engajamento para dar aquela motivada no sujeito, né? Então tá, vamos recapitular aqui. Os prós dos indicadores de endividamento. A simplicidade, é muito fácil de calcular e entender isso aqui, né? Ele é um indicador direto, ele fornece essa visão direta da situação de endividamento da empresa. Você consegue fazer a medição da estrutura financeira, conforme a gente viu aqui, porque ele te revela como é que a empresa financia seus ativos, né? E indicadores complementares, porque oferecem informações sobre equilíbrio entre capital próprio e dívidas. E também uma medição da capacidade de pagar obrigações. Avaliam a capacidade de cumprir obrigações de curto e longo prazo. Também tem uma variedade aqui de perspectivas, conforme eu já falei, porque eles oferecem diferentes ângulos para avaliar a liquidez. Isso é muito interessante. E contra, isso até que é pouca coisa. A avaliação por setor, né? O que é considerado aceitável pode variar significativamente entre os setores. O que é verdade para um não é verdade para outro. E você tem que ter a necessidade aqui do contexto, porque você tem que saber onde é que a empresa está inserida, nós já falamos sobre isso, onde é que essa indústria está inserida, porque essa análise pode servir para mas pode ser mais restrita ou pode ser mais relaxada para um outro setor ou uma outra indústria. Então é importante que você saiba o contexto que você está analisando a empresa. Então, resumindo a ópera toda, esses indicadores financeiros desempenham um papel fundamental na análise de uma empresa, mas é importante, e a gente já falou sobre isso, que a gente use esses indicadores em conjunto com outras métricas e realizar análises contextuais para obter uma visão completa da saúde financeira da empresa. Cada indicador tem sua própria vantagem e desvantagem, e a interpretação eficaz desses indicadores, ele requer uma compreensão aprofundada do contexto da empresa e de sua indústria, conforme a gente já falou. Agora, se você ficou até o finalzinho aqui, coloca no comentário aqui, #endividamento, só para eu saber quem chegou até aqui. Aproveita para se inscrever no canal, se você não se inscreveu no canal, e se você quiser ajudar o canal mais ainda, torne-se membro. Muito obrigado por ficarem comigo até agora. Eu fico por aqui. Bons investimentos e um abraço.